Já senta o dedo nesse like, compartilhe com os seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações quando eu postar uma mensagem nova para você. Valeu, Deus abençoe, um abraço. Aleluia! Como é bom estar na presença de Deus, amém? Maravilha! Sejam bem-vindos ao primeiro sábado livre do ano. Como é bom a gente poder consagrar nossa vida a Deus, iniciar o ano aí com o pé direito. E queria te convidar a abrir sua Bíblia em Filipenses. No capítulo 3. Essa é uma mensagem que eu gosto de lembrar dela e pregar ela todo início de ano. Talvez algum outro aí vai se lembrar de algumas ilustrações que eu trouxer nessa mensagem, mas é porque eu acho de extrema importância a gente se preparar para o ano, a gente se preparar para tudo que está por vir esse ano, que a gente nem imagina o que vai ser. Basta você se lembrar, tentar se lembrar aí do início de 2020, a gente não imaginava aquilo que aconteceria durante todo o ano. Então, quando a gente faz aquelas retrospectivas, que a gente fica se lembrando do que aconteceu, e se a gente for lá no início do ano, a gente não imaginava. Coisas boas e coisas ruins acontecem nas nossas vidas. E para a gente se preparar para o que está por vir esse ano, que a gente não sabe nem o que vai acontecer ainda hoje. Você não sabe o que vai acontecer hoje na hora de você ir embora para casa. E eu não estou falando de coisa ruim, não. Estou falando de coisa boa também. Você não sabe se o seu colega aí do seu lado vai te chamar para comer uma pizza hoje, amém? É isso aí. Então a gente precisa se preparar, a gente precisa deixar para trás algumas coisas para a gente se preparar para aquilo que está vindo, para aquilo que vai vir. E a gente às vezes precisa deixar para trás coisas boas também, para que coisas melhores possam vir, amém? Então a gente vai aprender um pouco disso hoje. Filipenses 3:7, versículo 7. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Isso é Paulo dizendo. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Vamos ler o 13 de novo? Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Até aqui. Gente, isso é Paulo dizendo. Paulo escrevendo para os filipenses. Paulo foi um grande homem de Deus,
cara que realizou grandes obras, fundou a igreja, espalhou o evangelho por praticamente o mundo inteiro, pelo menos o mundo conhecido naquela época. Quando a gente vai ver um mapa, por exemplo, das viagens de Paulo, a gente fica impressionado de tantos lugares que Paulo viajou, sem carro, sem avião. E com certeza na vida de Paulo coisas boas aconteceram. Com certeza Paulo ficava feliz quando ele fundava uma igreja e essa igreja prosperava. Com certeza Paulo ficava feliz quando novos pastores eram levantados, como Timóteo, por exemplo. E o que ele está dizendo é que eu deixo as coisas para trás porque eu persigo um alvo. E eu imagino que todos tenham algum alvo para 2021, para o ano que se começou, ainda que seja pequeno. Deu uma arranhada na garganta aqui, doeu. Ainda que seja pequeno, talvez não seja como a de Paulo, de fundar uma igreja. Você tem seus alvos, sei lá, terminar, passar de ano, comprar alguma coisa, arrumar um namorado, uma namorada, não sei, você tem alvos. Talvez você tenha alvos grandes, abrir uma empresa, ser promovido, pedir perdão para alguém de anos, perdoar alguém. Talvez você tenha grandes coisas, pequenas coisas, grandes coisas. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que para ele prosseguir para o alvo dele, para ele prosseguir para aquilo que ele planejava, para o alvo que ele estava sempre olhando, que a gente viu aqui, que é ser aperfeiçoado por Cristo, ter participação na salvação de Cristo, ele precisava deixar algumas coisas para trás. E eu queria trazer aqui alguns exemplos de coisas que a gente precisa deixar para trás. E eu queria começar por alguns exemplos ruins. Só alguns exemplos, mas você vai puxando aí na sua memória de coisas que aconteceram em 2020 ou até antes, que você de repente carrega até hoje e que hoje é dia de você deixar isso para trás. Hoje é dia de lançar isso tudo fora. Alguns exemplos aqui: feridas. Tem gente aí que foi ferido em 2020. A gente precisa deixar feridas para trás. Fracassos, gente, fracasso faz parte da vida de todo mundo, todo mundo. Crente, não crente, inteligente, não inteligente, qualquer pessoa fracassa na vida. Tem pequenos fracassos, às vezes grandes fracassos. Todo mundo. Ofensas. De repente você foi ofendido, não só em 2020, mas alguns anos atrás, e carrega essa ofensa no seu coração até hoje. Desentendimentos. Às vezes algum desentendimento que aconteceu anos atrás, e até hoje você não conversa com aquela pessoa, até hoje vocês não conseguiram resolver aquele desentendimento. Desilusões. A gente se ilude às vezes com algumas coisas e quebra a cara, e leva aquilo, vai carregando, aí vai ficando uma mochila grande. Promessas não cumpridas. Às vezes alguém prometeu, seu pai, sua mãe, seu marido, seu filho, às vezes prometeu alguma coisa para você, não cumpriu, e você fica carregando aquilo, aquela mágoa, aquela chateação. Traumas. Quase todo mundo tem algum tipo de trauma. Às vezes pequeno, às vezes não. Eu tenho meus traumas, todo mundo tem, mas a gente precisa deixar isso para trás, esquecer, largar, deixar para trás. Quando eu era criança eu tinha um pesadelo que sempre me atormentava. Eu sonhava que tinha uma bola de ferro de uns 4 metros de altura vindo para o meu lado, e eu só tinha um fio de cabelo para segurar essa bola de ferro. Era muito estranho, eu só acordava apavorado. Então toda vez que eu encostava num fio de cabelo, seja de outra pessoa, se eu estivesse numa piscina e pegasse num fio de cabelo, eu me lembrava daquele sonho e ficava apavorado. Até que um dia, era coisa de criança, foi passando e passou. De repente tem algum trauma que vai te impedir de algumas coisas, ou que tem te impedido de algumas coisas, e que a gente precisa deixar para trás. Eu queria trazer alguns exemplos na Bíblia. Alguns exemplos na Bíblia que vão nos encorajar a deixar essas coisas ruins para trás. De repente vem no seu coração e alguma outra coisa dessas que eu não falei aqui, só citei alguns exemplos.
Olha só, o nosso maior exemplo de todos, que é Jesus Cristo. Não precisa abrir a Bíblia, eu vou ler para você, está em Lucas 23, no versículo 33 e 34, diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. Jesus Cristo, a palavra do Senhor diz que Jesus veio pelos seus, mas os seus não o receberam. Jesus que não precisa de nenhum de nós, o Deus maravilhoso, Deus Pai. Ele poderia, quando veio na terra e foi rejeitado pelos seus, pelos judeus, ele poderia ter destruído a terra inteira, ter destruído todo mundo. Tudo bem, vocês não me querem? Vai morrer todo mundo, vocês vão continuar escravos do pecado. Mas existiu um plano de Deus, existiu uma razão para que os judeus rejeitassem Jesus. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque é extenso, mas existe uma razão para isso. Qualquer dia a gente toca nesse assunto. Mas Jesus, o nosso maior exemplo, o que ele fez? Orou ao Pai, dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem nem o que eles estão fazendo. Eles me machucaram, eles me maltrataram, eles cuspiram em mim, eles me crucificaram, mas perdoa-lhes. Perdoa, Pai. Um ladrão ali do lado dele foi perdoado na hora e já foi garantido para ele um lugar no céu. Então Jesus nos traz o maior exemplo. Não existe nada que alguém possa ter feito com você que seja pior do que fizeram com Jesus Cristo. Nada, nada, nada. Por pior que tenha sido alguma coisa que alguém tenha feito com você ou com alguém que você conhece, nada é pior do que o que fizeram com Jesus. Porque não existiu e jamais vai existir um ser mais lindo do que Jesus, mais maravilhoso. Porque o que Jesus fez foi nos criar. A gente rejeitou Jesus. O povo de Deus virou as costas para Jesus. E o que Jesus fez? Não, então eu vou lá, eu vou nascer como homem e vou morrer por eles. Eles se venderam ao pecado, eles se venderam ao diabo, mas eu vou nascer, vou crescer como um homem, vou ter carne como eles e vou me entregar na cruz por causa deles, porque eu quero comprar eles de volta, porque eu amo demais esse povo. Não existe amor maior do que o que Jesus demonstrou na cruz. E ali ele dizia para Deus, para o Pai: não considero o que eles estão fazendo. Mas e de repente você pensa: mas era Jesus, né? Era Deus. Mas em Atos 7, 58 e 60 a gente tem o exemplo de Estevão. Acho que todos conhecem. A palavra do Senhor diz assim, versículo 58: arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu ou morreu. Tem uma coisa que me irrita, é tapa na cabeça. Se você quer me deixar doido de raiva com você, é um tapa na cabeça. Me tira completamente do sério. Se você me desse um tapa na cabeça, eu já não faria essa oração de Estevão a Deus por você. Que Deus possa me curar disso também. Agora imagina uma pedrada. Por que eles fizeram isso com Estevão? Porque Estevão pregou o evangelho. Porque o Estevão, numa demonstração de intensa sabedoria e de conhecimento da palavra de Deus, ele fez um resumo de toda a história da humanidade até aquele ponto, e mostrando aos mestres da lei o quanto eles estavam errados. E o que eles fizeram? Ficaram loucos com Estevão, arrastaram ele para fora e mataram Estevão apedrejados, a pedrada. E o que Estevão faz? A mesma coisa que Jesus fez. Deus, só me recebe, enquanto esses aqui, não considera eles culpados não, porque Estevão tinha esperança. De repente, não é isso que a Bíblia diz, eu imaginando que Estevão de repente tinha esperança daquelas pessoas se converteram.
de se converterem. Elas estavam matando ele apedrejado. Estavam dando pedrada nele. E o que ele faz? Eu não estou nem aí para vocês que estão me dando pedrada. Porque se eu morrer agora, eu estou indo para os braços do meu pai. Então, 2 exemplos aqui para a gente olhar para os nossos próprios exemplos e pensar: não estou nem aí para você que fez isso comigo. Eu não estou nem aí para tudo que aconteceu, porque eu estou perseguindo um alvo e eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de olhar para trás e ficar pensando nessas coisas. Eu estou aqui focado. Tem uma direção que eu estou indo para ela, e se eu ficar olhando para trás, vai ser impossível perseguir esse meu alvo. Um outro exemplo para não restar dúvida para você. Está em Gênesis 45, versículo 4. Abre aí sua Bíblia, vamos ler junto comigo. Do 4 ao 11. Gênesis 45, versículo 4. Diz assim, José dizendo, né? Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficará perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os seus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Então a história de José, todos conhecem. José era um cara sonhador e ele contava aquilo que ele sonhava para os irmãos ficaram com inveja, venderam ele, jogaram no buraco, achavam que José estava morto. E aí José, resumindo a história, foi lá, virou ministro do faraó. E quando ele viu os irmãos, muitos anos já tinham se passado, os irmãos não reconheceram José. José passou algum tempo ali, vou dizer, dando uma trollada nos irmãos. Mas até que ele resolveu se revelar para os irmãos, porque ele precisava trazer a família para perto dele. José poderia ter feito com os irmãos a trollagem que ele armou, a armação que ele fez. Ele estava com a faca e o queijo na mão, podia fazer com os irmãos dele o que ele quisesse. Quem sabe até não passou na cabeça de José ter se vingado dos irmãos. A Bíblia não diz isso, só eu imaginando. Mas o que ele fez? Quer saber? Tudo que eles fizeram comigo foi nem vocês que fizeram, porque quem controla a minha vida é Deus. E se Deus permitiu que isso acontecesse comigo, foi por uma razão: para que eu esteja aqui hoje, para que eu estivesse aqui hoje e salvasse milhões e milhões de pessoas. Porque talvez outras pessoas não escutaram Deus como eu escutei. Porque talvez outras pessoas que tivessem escutado o que Deus estava falando: vai ter 7 anos de fartura, depois vai ter 7 anos de fome. Se preparem. Tudo que vocês fizeram comigo, me venderam, tentaram me matar, não interessa, fui preso, não interessa, porque tudo isso foi um plano de Deus para me colocar aqui. Só que José já estava lá. De repente você ainda não está onde é que Deus quer te colocar. De repente você ainda está no processo. De repente você ainda está ali na cadeia como José estava.
Mas você precisa deixar para trás, a gente precisa deixar para trás essas coisas, porque a gente precisa perseguir um alvo, e você precisa entender, nós precisamos entender que Deus tem o controle de todas as coisas, e aquilo que Deus permite que aconteça nas nossas vidas, tem uma razão, tem sempre uma explicação, mesmo que a gente não conheça. Mas ter fé, confiar em Deus é exatamente isso. Oh Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida, eu não faço ideia do que está acontecendo, mas se está acontecendo é porque o Senhor quer que aconteça. Se eu estou nesse caminho, se eu estou nesse processo, é porque existe uma razão. Claro que isso não é desculpa, lógico, para pecado. Eu não estou incluindo pecado nisso. Se você está pecando não é porque Deus quer que você peque, não. Se você está pecando é de sem vergonha isso mesmo. Mas se existem coisas na sua vida que estão fora do seu controle e que não existe às vezes uma razão, calma, vai deixando para trás, vai pedindo perdão, vai perdoando, vai deixando para trás, vai pegando os exemplos na Bíblia, vai prosseguindo. 2021 a gente não sabe o que vai acontecer, e isso não é uma palavra para desespero, isso é uma palavra para esperança. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas Deus está no controle de todas as coisas. A gente só precisa fazer como Paulo falou aqui, se santificar. Se santificar e buscar a Deus e ser fiel a Deus. E tudo aquilo que acontecer vai ter uma razão para estar acontecendo. 3 pontos importantes sobre esses exemplos ruins que eu trouxe. Em todos eles, os olhos dos personagens que nós estamos falando estavam voltados para Deus. Jesus estava olhando para Deus. Estevão estava olhando para Deus. José estava olhando para Deus. Se a gente começar a colocar os nossos olhos nas coisas na terra, no homem principalmente, a gente vai tirar os nossos olhos de Deus. Se a gente começar a colocar os nossos olhos nas circunstâncias, nas dificuldades, a gente tira os nossos olhos de Deus. É impossível a gente prestar atenção nessas duas coisas, nas dificuldades, mas está olhando só para Deus. Ou é Deus ou é as coisas do mundo. Só foi possível para esses 3 fazer o que eles fizeram, porque eles estavam com os olhos em Deus. Segundo ponto, todos eles deixaram ofensas pesadas para trás. Não é aquele irmão que fez uma fofoquinha besta do você, não. Foram coisas pesadas, pessoas que estavam os assassinando, os matando ou tentando matar. No caso de Estevão, os próprios assassinos dele. No caso de Jesus, aqueles que estavam o crucificando. No caso de José, os próprios irmãos que tentaram matá-lo. Diante desses 3 problemas, não tem como a gente olhar para a minha vida, não, meu caso é pior. E Jesus não sabe o que eu estou passando. Não tem como a gente falar isso. Se você tiver aí num caso seu, que se você acha que é pior do que esses aqui, você me fala. Que a gente tira o nome de Jesus aqui e põe o seu. Porque não tem caso pior do que esses não, gente. Isso nos traz um exemplo para a gente olhar para a nossa própria vida e falar, cara, isso tudo aqui que está me prendendo, que está me puxando para trás, hoje é dia de deixar para trás. Porque tem um alvo para você em 2021, Jesus tem um plano para você em 2021, existem coisas que Deus quer fazer através da sua vida, mas se tiver com essas coisas te puxando para trás, não vai rolar. Amém? Mas também existem coisas boas que a gente precisa deixar para trás. Olha só alguns exemplos. Algumas realizações. Tem coisas que a gente realiza, que a gente fica feliz, que a gente fica maravilhado. Mas a gente tem que caminhar para frente. Já realizou, já fez. Foi legal. Tudo aquilo que a gente realizou no Ministério de Jovens e Adolescentes em 2020 foi muito legal. Tem muita coisa boa que a gente fez. Teve ou não teve? O boxe lá, o MMA, foi legal ou não foi? Foi ou não foi, gente? O negócio das meninas aqui, foi legal ou não foi? Então, mas já foi. E aí? Nós vamos passar 2021 olhando foto? Ou vai fazer mais? Hã? Vamos fazer mais. Tem coisa boa. Foi legal realizar? Foi, mas já passou. E aí, 2021, o que nós vamos fazer? O que passou, legal, deixa para trás. E aí, o que tem para fazer? Experiências com Deus, gente. A gente precisa deixar as experiências com Deus para trás, para a gente ter novas experiências.
Ou a gente vai ficar 10 anos lembrando daquela nossa primeira experiência com Jesus. Nossa, aquele dia foi bom demais, foi maravilhoso demais. Mas quando que foi? 1998. Uai, nós estamos em 2021. Cadê as novas experiências? Tem que deixar para trás também. Jesus foi bom, foi maravilhoso, mas foi lá atrás. E aí? O que nós vamos fazer hoje? O que vai acontecer em 2021? Sucessos alcançados. Fui promovido em 2020. Não é meu caso não, porque em 2020 eu chutei o pé na empresa, saí fora. Vou ser promovido em 2021. Amém? Tem realizações, tem coisas que acontecem na nossa vida. Fui promovido, mas e aí? Qual que é o próximo cargo aí, hein? Já cheguei aqui, mas quem mais tem para fazer? Aonde tem mais para crescer? Aonde tem mais para ir? Conquistas, vai caber junto aqui. Aquilo que a gente conquistou em 2020 já ficou para trás, já é. Se você colocou no seu currículo, já não é nem desse ano mais. Já é 2020, já é do ano passado. Ano passado. Metas atingidas. Se você alcançou uma meta, você já atingiu. Mês que vem tem outra. Ou tem a mesma. Quem trabalha com venda aí, você tinha uma meta de estudo, de livro para você ler, você já leu. E aí, qual que vai ser o próximo? Tem que deixar para trás aquilo que você já fez, já foi, ou vai ficar olhando para trás. Ó, tá vendo? 2020 eu falei que eu ia ler 50 livros no ano, tá aqui, e nunca mais pega no livro na vida. E aí? Aí vai vir gente atrás de você, que vai ler 50, vai ler 100, 150, e a gente vai ficar para trás. Às vezes amizades que se foram, que não que morreu, tá? Mas foi, sei lá, mudou, foi para outro lugar. Aí a gente fecha o nosso coração para novas amizades. Não, a amizade para mim é aquilo que eu vivi lá em 2010, aquilo que foi maravilhoso. Aquilo que foi maravilhoso. Eu já falei aqui, quando a gente saiu, eu e a Gabi, a gente saiu da graça, há mais ou menos, foi em 2015, eu acho. 2015? Cadê a Gabi? Tá aí? Tá lá para dentro com a Melzinha. Acho que foi 2015. A gente saiu de lá e a gente tinha uma amizade tão forte com os nossos amigos de lá. Mas algumas coisas aconteceram que a gente sair. Eu e a Gabi, nós fomos os primeiros. E a gente ficava pensando, nossa, igual as coisas que a gente viveu lá, a gente nunca mais vai viver. A gente ficava pensando nisso. A gente chegou aqui na Getsemane e já vivemos muita história que a gente falou, nossa, isso, a gente pensava que lá atrás era legal, mas isso aqui também não fica para trás de jeito nenhum. E se a gente tivesse fechado nosso coração, sentado num banquinho aqui e ficasse pensando, não, vou ficar aqui de boa. A gente até tentou. Nós vamos para Getsemane, nós vamos sentar, vamos assistir culto e nós vamos embora. Durou até muito, durou uma semana. Na outra semana a gente já estava começando a se envolver nas coisas. E se a gente tivesse fechado? Eu falei, não tem como. A gente não teria conhecido um monte de gente aí, feito tanta amizade que é importante para a gente hoje. Os amigos, como diz a Bíblia, que para nós são mais do que irmãos. E aí? Aqueles amigos seus que ficaram para trás, que você conheceu, que foi bom, que você viveu histórias, vai ficar olhando para aquilo até quando? Deus tem amizade nova para você, tem coisa boa para você, gente que vai te jogar para cima, que vai ser importante para você. Então abre seu coração, novas amizades. Um exemplo que eu gosto muito de usar são diplomas, gente. Tem uma coisa que fica velho rápido, é diploma. Tem gente que gosta de pendurar diploma na parede. Diploma na parede, igual eu falei aqui, se você formou em alguma coisa em 2020 e pôs lá na sua parede, já é do ano passado. E aí, qual que é o próximo diploma? Para quem gosta. E aí? Vai ficar olhando para aquilo lá? Os especialistas em currículo falam que a partir de 5 anos, que você coloca lá no seu histórico, no seu currículo, a partir de 5 anos você não coloca a data que você formou mais não. Se não, o cara formou em 2010, por que está colocando isso aqui, 2010? Ele nem lembra mais que ele estudou, já não coloca mais. E aí conquistou um diploma, aí põe lá na parede de 50 metros tem um diploma, e fica olhando para ele,
Formei, olha lá, formei. E aí? Em 2020 eu concluí o Koinonia. Concluí mais ou menos que eu não fiz o estágio, o relatório do estágio, mas concluí. Aí vou ficar 2021 inteiro falando assim, eu formei no Koinonia. Formei no Koinonia. Esse ano você forma, né, Rafa? Aí o Rafa forma, 2021. E eu tô falando, não, eu formei também, eu formei. Aí 2022, o Rafa já tá fazendo outros cursos já. Fiz isso aqui, fiz isso. Não, mas em 2020 também eu formei. Tá lá meu currículo, meu diploma velho. Tem coisa boa que a gente precisa deixar para trás, porque tem coisa melhor que a gente precisa alcançar. Eu queria trazer um exemplo aqui. O tempo vai dar certinho. Abre aí, segundo Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 3. Todo mundo achou aí? Tem mais alguém para achar aí, porque eu ainda estou com sede. Diz assim: então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Até aqui. Então tá lá a dona com os filhos dela. Tinha que pegar o azeite. O Eliseu fala com ela: pega, arruma um monte de vasilha e começa a encher as vasilhas. Mas começa a encher como? Você vai pegar uma vasilha e vai encher todas. O negócio já é meio louco começando aí. Mas como é que eu vou pegar um monte de vasilha? Eu vou só espalhar esse azeite aqui, né? Tá. Então, imagina a cena, ela pegando uma vasilha de azeite, enchendo outra vasilha de azeite, e ao invés dela ter duas vasilhas com meio azeite, ela tem duas vasilhas cheias de azeite. Ali eu já ficava doido. Ali eu nunca vi algo parecido. Eu nunca vi multiplicação de pães e peixes, nem de azeite. Assim, ver com meus próprios olhos. Que a mulher provavelmente também não. Então ela pega uma vasilha e enche outra. Já pensou se ela parasse ali, ficasse maravilhada? Meu Deus do céu, o azeite multiplicou. Que nós... Olha isso aqui. Aí começasse a correr nos vizinhos: gente, olha isso aqui, eu tinha um, agora tem dois. Multiplicou. Mas o que era para fazer? Encher a outro, encher a outro, encher a outro. Porque aquele milagre de ter multiplicado uma vasilha, encheu outra vasilha. Se ela tivesse parado ali, tinha acabado. E às vezes acontece isso nas nossas vidas. Acontece um milagre, um negócio extraordinário, mas a gente não percebe que tem mais um monte de vasilha para Deus encher na nossa vida. E a gente fica maravilhado com aquilo e fica ali abobado: olha o que Deus fez aqui na minha vida. Olha que maravilha. Então, alguns pontos importantes sobre esse milagre aqui, que vai nos ensinar sobre coisas boas que a gente precisa deixar para trás, e a gente já vai finalizar. Primeiro ponto: cada vasilha era colocada de lado após ser cheia para encher a próxima. Então encheu uma, está cheia, o milagre aconteceu, o negócio extraordinário aconteceu, tá, próximo, tem mais uma vazia. 2020 aconteceu um negócio, estou muito doido com você, próximo. E aí, o que mais vai acontecer? Segundo ponto: não havia tempo de ficar admirando o milagre em si. Era para encher, era para a bênção chegar. Aquilo ia mudar a vida dela completamente até ela morrer, até abençoar os filhos, a geração dela. Não dava tempo dela ficar admirando uma multiplicação daquela.
Então a gente tem que ser grato, a gente tem que parar, glorificar a Deus, dar testemunho, tem, mas não dá tempo não, gente, tem mais coisa para acontecer. Tem mais coisa. Terceiro ponto, o azeite só parou de multiplicar quando não havia mais vasilha. Se ela tivesse arrumado mais vasilha, tinha mais azeite. Porque aquilo que Deus quer realizar na nossa vida não tem limite. Não existe nada que limita Deus, gente. Deus criou os céus e a terra, criou tudo em 6 dias e descansou no 7º. Ele nem precisava descansar, foi só para dar exemplo. Você acha que pode ter alguma coisa que pode limitar a Deus? Você acha que existe algum limite para Deus fazer o que Ele quiser na sua vida? Para usar a sua vida de uma forma assim, eu nunca imaginava que isso podia acontecer na minha vida. Você acha que existe? Não, mas a vasilha tem que estar lá, para Ele encher. Se ficar olhando para trás, para as coisas boas, não, velho, Jesus, olha que multiplicou a vasilha. Multiplicou a vasilha. Quando eu trabalhei 7 anos no mesmo grupo de empresas, grupo de hospitais. Quando eu saí do primeiro, que eles me chamaram que eles estavam me promovendo, me chamaram para ir para o outro, eles me ofereceram lá um aumento de salário, um salário lá que eu nunca imaginava ganhar, quando eu era mais novo, quando eu era adolescente. Naquela altura do campeonato eu já imaginava, já era o que eu queria. Aí eu nunca imaginava que 4 anos depois eu estava metendo o pé nisso. Eu falei, não quero trabalhar com vocês mais não. Aquele salário que lá atrás eu estava olhando assim, gente, maravilha, construí minha casa com salário. Alguns anos depois, 4 anos e meio depois, eu olhar para aquilo, não quero mais não, eu quero outra coisa agora. Quero melhorar, quero mais. Tem mais vasilha, Deus. Multiplica mais o azeite aqui, que é Deus. É o nosso Pai, é um Deus que ama a gente e Ele tem prazer em fazer isso. Só estou usando como exemplo, isso não é o alvo principal das nossas vidas. Só estou usando como exemplo aqui para ilustrar. Quinto ponto, Deus pode realizar uma sucessão de milagres em nossas vidas, mas precisamos disponibilizar uma vasilha vazia. A vasilha é você. Se estiver cheio de coisa ruim, não tem como pôr azeite. Se estiver cheio de azeite, coisa boa, não tem como pôr mais azeite, porque o azeite vai entornar. Preciso de uma vasilha vazia. 2021, você tem que estar disponível para Deus realizar na sua vida o que for o plano dele e alguns planos que a gente faz para nós mesmos. Deus abençoa os nossos próprios planos também. A gente só precisa saber se está alinhado com os dele. Mas em 2020, aquilo que você quer realizar, precisa olhar para trás e deixar tudo para trás. Coisa boa, coisa ruim, tem que ficar para trás, porque a vasilha tem que estar nova, tem que estar vazia. Para Deus multiplicar, tem que estar ali novo. Amém? Se coloque de pé, nós vamos orar. E a gente vai fazer um breve momento aqui de oração para que a gente possa, de fato, deixar para trás tudo que é preciso, tudo que é necessário. E eu, em momento nenhum, disse que é fácil, porque não é. Deixar ofensas, todos esses exemplos de coisas ruins para trás, não é fácil. Deixar coisas boas para trás, não é fácil. Hoje eu trabalho com venda. E cada venda que eu faço eu comemoro, vou lá com a Gabi. Nossa, essa venda foi assim, foi mó legal. Não sei o que lá, o cliente fez isso, não falou aquilo. E ele não queria, não sei o que lá. Eu fui contando para ela. É ruim deixar isso para trás. É muito legal parar com ela, ficar o dia inteiro conversando sobre aquela venda. Mas eu preciso fazer outra. Porque aquela venda só vai me abençoar uma vez. É só uma comissão que eu ganho. Eu preciso de outros. E aí, é fácil? Não, não é fácil não. É difícil? É difícil. E às vezes é muito difícil. Às vezes é difícil fácil. É um difícil fácil. Mas às vezes é muito difícil. Mas é possível, porque pelos exemplos que a gente viu aqui, não tem desculpa para a gente. Não tem nada que a gente possa usar como mas. Não tem mas. Não tem como a gente virar para Deus, Deus, eu quero me livrar disso aqui, mas não tem mais. Eu quero e pronto.
Quando você estiver orando, puxa aí na sua memória aquilo que você sabe que você precisa deixar para trás. Que Deus te traga à sua memória aquilo que você precisa deixar para trás, para que Deus te abençoe em 2021. Se lembre aí com gratidão de coisas boas que aconteceram em 2020, mas que o seu coração esteja aberto para que coisas melhores ainda aconteçam.